Eu sempre achei que o fundo do poço era apenas uma expressão, mas descobri que ele tem cheiro, tem frio e tem rosto. O cheiro é de lixo podre, de urina seca misturada com chuva que escorre nas calçadas. O frio é aquele que corta os ossos de madrugada, quando não se tem coberta nem parede. E o rosto é o das pessoas que fingem não me ver, que desviam o olhar como se eu fosse invisível. Meu nome já não importa, porque na rua a gente deixa de ser alguém e vira só mais um vulto perdido. Eu vivia de restos, um pedaço de pão duro que encontrava nas lixeiras, uma fruta mordida jogada fora, a água suja de uma torneira quebrada na praça. Cada dia era uma luta silenciosa, mas o que mais doía não era a fome nem o frio, era a solidão. E foi justamente a solidão que abriu espaço para o terror que eu jamais imaginei viver. Tudo começou em uma noite de inverno, quando a neblina cobria as ruas como um lençol. Eu me encolhia debaixo de uma marquise, abraçada a mim mesma, tentando dormir apesar do barulho dos carros distantes. Foi então que ouvi passos lentos, arrastados, se aproximando. Pensei que fosse mais um bêbado, ou alguém que, como eu, não tinha onde cair. Mas havia algo diferente naquele som. Não era o ritmo de quem anda. Era como se os pés arranhassem o chão, como se fossem arrastados contra a vontade. Olhei para a rua e vi uma figura parada do outro lado. Não consegui distinguir se era homem ou mulher. Estava imóvel, como uma sombra engolida pela neblina. Achei que fosse alucinação da fome e tentei ignorar. Fechei os olhos, mas os passos começaram outra vez, cada vez mais perto. Quando abri os olhos não havia ninguém. Naquela noite eu não consegui dormir. Senti que algo me observava, algo que não respirava, mas que se alimentava do meu medo. Passei as horas espiando a rua, esperando o amanhecer, até que o céu clareou e eu despenquei em um sono pesado. No dia seguinte, acordei com a sensação de que alguém tinha mexido em minhas coisas. Eu guardava poucos objetos, uma sacola com roupas rasgadas, uma foto antiga e um cobertor furado. A foto, que eu sempre deixava dobrada no fundo da sacola, estava fora, jogada ao lado do meu corpo. Ninguém sabia que ela existia. Era meu último pedaço de lembrança da vida que eu tive antes de perder tudo. Eu tremi dos pés à cabeça. Tentei acreditar que era apenas descuido meu. Mas conforme a noite chegou, a sensação de estar sendo vigiada voltou ainda mais forte. Deitei-me, fechando os olhos, e ouvi de novo os passos arrastados. O coração martelava tão alto que parecia querer sair pela boca. Eu não me mexi, fingi dormir. Foi então que senti um sopro gelado no meu ouvido, um ar tão frio que queimou minha pele. Abri os olhos desesperada e vi, refletido na vitrine quebrada da loja ao meu lado, um vulto curvado atrás de mim. Gritei, mas não saiu som. Tentei correr, mas minhas pernas pareciam presas ao chão. Quando finalmente consegui me arrastar para fora da marquise, a rua estava deserta. O vulto havia desaparecido. Naquela madrugada eu andei sem rumo, pelas ruas molhadas, até chegar a um beco onde outros moradores de rua se reuniam. Alguns dormiam em papelões, outros bebiam algo forte para espantar o frio. Contei o que havia acontecido, mas riram de mim. Disseram que eu estava delirando, que era fome demais na cabeça. Mas uma mulher mais velha, de olhos fundos e pele queimada pelo sol, se aproximou e sussurrou: "Ele escolhe quem está sozinha. Ele gosta de quem não tem ninguém." Perguntei quem era ele, mas ela apenas se encolheu e virou o rosto, como se tivesse dito mais do que devia. A partir daquele dia, não importava onde eu fosse, a sensação de perseguição não me deixava. Podia estar entre pessoas no centro movimentado, que ainda assim sentia os olhos queimando minhas costas. Comecei a evitar dormir, com medo do vulto que aparecia sempre no silêncio da madrugada. O cansaço, no entanto, era mais forte. E foi quando o sono me venceu, em uma esquina abandonada, que o terror mostrou sua verdadeira face. Adormeci ouvindo os ratos correndo entre os sacos de lixo, e despertei no escuro absoluto, como se tivesse sido arrastada para um lugar sem luz. Meus olhos não enxergavam nada, mas eu ouvia respirações pesadas, ao redor, em todas as direções. Não era o barulho da rua, não eram pessoas, eram coisas que eu não conseguia ver.
Senti mãos frias tocando meus braços, meus cabelos, meu rosto. A cada toque, minha pele gelava e o coração parecia parar. Gritei de novo, e dessa vez o som saiu, um berro desesperado que ecoou nas paredes invisíveis. E então, como se tivesse despertado de um pesadelo, percebi que estava deitada na calçada, sozinha, mas cercada por marcas de mãos negras impressas no chão ao meu redor. Foi ali que entendi que a rua guarda segredos muito mais sombrios do que a fome e o frio, e que talvez eu tivesse sido escolhida. Na manhã seguinte, meu corpo parecia carregado de chumbo. Cada músculo doía, como se eu tivesse sido arrastada por quilômetros durante a noite. As marcas negras ainda estavam no chão, mas ninguém reparava. As pessoas passavam apressadas, desviando dos meus trapos como sempre fizeram, sem notar o que havia ali. Para mim, era impossível ignorar. Cada mancha tinha o formato de dedos longos, disformes, como se não fossem mãos humanas. Passei o dia tentando me convencer de que tudo era apenas fruto da minha mente cansada. O problema é que, quanto mais eu negava, mais o medo me consumia, e a fome já me fazia perder a noção do tempo. Às vezes eu pensava estar acordada, mas me via cercada de sombras, e outras vezes acreditava estar dormindo, quando na verdade estava apenas parada no meio da rua, olhando para o nada. Ao cair da noite, voltei para o beco onde outros se reuniam. Aquela mulher de olhos fundos, a única que não riu de mim, estava lá. Me aproximei com cautela, porque parecia que todos a evitavam. Perguntei de novo sobre o que havia me perseguido. Ela tragou profundamente o cigarro barato que segurava e disse: "Ele não é gente. Nunca foi. Se mostra só para quem perdeu tudo. Quando você não tem mais lar, nem família, nem nome, é como se fosse dele." As palavras me gelaram por dentro. Perguntei o que ele queria comigo. A mulher, sem olhar nos meus olhos, respondeu: "Ele não quer nada. Ele só se alimenta." Aquela noite decidi não dormir. Andei pela cidade inteira, de praça em praça, de rua em rua, fugindo do silêncio. Mas era inútil. Cada esquina tinha sombras maiores do que deveria. Cada reflexo em vitrines quebradas mostrava vultos que não estavam ali. Era como se ele me acompanhasse em silêncio, apenas esperando o momento certo. Por volta da madrugada, parei exausta numa rodoviária abandonada. Era um lugar esquecido, onde antes pessoas embarcavam cheias de esperança e que agora só servia de abrigo para quem não tinha nada. O teto estava rachado e a chuva escorria em filetes constantes. Sentei em um banco quebrado e fechei os olhos apenas por um instante. Foi então que ouvi, primeiro o arrastar dos pés, aquele mesmo som da primeira noite. Depois um sussurro baixo, como se várias vozes falassem ao mesmo tempo dentro da minha cabeça. Eu não entendia as palavras, mas sentia o significado. Medo, vazio, dor. Abri os olhos e vi a escuridão se mover. Não era minha imaginação. A sombra se erguia do canto da rodoviária, alta, magra, mais alta que qualquer pessoa que já vi. Os braços eram compridos demais, e onde deveriam estar os olhos havia apenas 2 buracos sem fundo. Tentei correr, mas minhas pernas não obedeciam. O corpo inteiro parecia congelado, só conseguia tremer. A sombra estendeu um dos braços e, sem me tocar, fez o ar ao meu redor se tornar pesado. Era como se eu estivesse sendo sufocada sem mãos, sem cordas. Meus pulmões imploravam por ar, e eu só pensava que ia morrer ali, esquecida em um prédio vazio. No último instante, uma garrafa se espatifou contra o chão, e a sombra recuou como fumaça diante do vento. Virei o rosto e vi um dos homens que também dormia na rua. Ele me olhava com uma mistura de medo e raiva. "Você atrai isso pra cá", ele gritou. Eu já vi essa coisa antes. Não quero ela perto de mim. Correu para longe, tropeçando nos escombros, deixando-me sozinha outra vez. Passei o resto da noite ali, sem dormir, sentindo aquela presença rondar do lado de fora, como um predador paciente. Ao amanhecer, percebi que meus braços estavam marcados por arranhões finos, como se unhas invisíveis tivessem riscado minha pele. Sangue seco manchava minha blusa rasgada. Eu sabia que não tinha sido um sonho.
Decidi procurar a mulher de olhos fundos novamente. Encontrei-a sentada perto de uma fogueira improvisada, rodeada de outros que a escutavam em silêncio. Esperei até ficarmos sozinhas e implorei para que me dissesse o que fazer. Ela apenas balançou a cabeça e murmurou: "Não tem como fugir, só tem como aguentar ou entregar." Não entendi o que significava entregar, mas antes que pudesse perguntar, ela se levantou e desapareceu na multidão. Naquela tarde, percebi que meu corpo já não era o mesmo. Os reflexos das vitrines me mostravam pálida demais, os olhos fundos demais e a respiração cada vez mais curta. Senti que estava sendo corroída por dentro. A cada dia que passava, aquela coisa parecia me consumir mais, como se estivesse sugando minhas forças lentamente. E então, à noite, quando tentei dormir pela primeira vez em dias, tive um sonho que não parecia sonho. Eu estava de pé no meio de uma rua deserta, sem lua, sem estrelas, apenas escuridão. Ao meu redor, dezenas de figuras iguais àquela sombra se moviam, cercando-me. Todas sussurravam ao mesmo tempo, e dessa vez eu entendi as palavras. "Você já é uma de nós." Acordei com um grito preso na garganta, suada e ofegante. Ao meu lado, a foto antiga que eu guardava tão bem estava rasgada em pedaços. Foi naquele momento que percebi, não era apenas minha vida que estava em risco, era minha alma. Eu não sei dizer quantos dias se passaram desde que ouvi aquelas palavras no sonho. Quando se vive na rua, o tempo perde o peso. O sol e a lua são os únicos relógios, mas até eles parecem zombar de mim, como se revezassem para me lembrar de que não existe descanso. Depois daquela madrugada, comecei a sentir que a coisa que me perseguia já não era apenas uma sombra distante. Ela estava dentro de mim, crescendo a cada instante. Os outros moradores de rua começaram a me evitar. Ninguém mais me oferecia um pedaço de pão. Ninguém deixava que eu me aproximasse das fogueiras. Era como se eu carregasse uma doença que podia se espalhar só de olhar, e talvez estivessem certos, porque em cada reflexo, em cada janela quebrada ou poça de água suja, eu já não via só meu rosto. Havia sempre algo atrás, um vulto deformado, espreitando por sobre meu ombro. A fome já não importava, o frio já não importava. O que doía era a presença constante, aquela sensação de que alguém respirava junto comigo, dentro da minha pele. Eu não conseguia dormir, e quando o sono me derrubava, as visões vinham. Eu sonhava com ruas cheias de corpos estendidos, todos com olhos vazios, e no meio deles eu caminhava, mas não como eu mesma. Eu era uma delas. Numa tarde cinzenta, encontrei novamente a mulher de olhos fundos. Ela parecia ainda mais frágil, quase um espectro. Segurei seu braço com desespero e implorei que me explicasse o que estava acontecendo. Ela me olhou com um misto de pena e resignação e disse: "Eu já tentei lutar contra ele. Não adianta. Ele não nos mata, ele nos toma. É isso que você sente agora." "Mas, e se eu resistir?" perguntei, com lágrimas que queimavam minha pele suja. "Quanto mais você resiste, mais ele machuca. A dor é a única resposta." Depois disso, ela se afastou, cambaleando, e percebi que talvez ela mesma já não fosse completamente humana. Havia algo em sua sombra que parecia se mover de forma independente, como se outro corpo se escondesse ali. Naquela noite, o terror se intensificou. Me abriguei embaixo de uma ponte, tentando me proteger do vento. As águas escuras do rio corriam lentas, refletindo as luzes distantes da cidade. Foi quando vi, no reflexo da correnteza, não um, mas vários vultos. Eles estavam alinhados, como uma procissão macabra, e todos tinham o mesmo rosto vazio, sem olhos, sem boca, apenas um buraco negro no lugar da face. Me levantei assustada, e nesse instante senti uma mão me agarrar pelo tornozelo. Olhei para baixo e vi dedos saindo da água, frios, finos, como garras. Puxei a perna com toda a força, gritando, até conseguir me soltar. Caí de costas no chão enlameado, e quando olhei de novo, não havia nada no rio, apenas as ondas batendo contra as pedras. Passei o resto da madrugada tremendo, ouvindo passos na lama, como se alguém andasse em círculos ao meu redor. Quando a manhã chegou, percebi que minhas roupas estavam úmidas, não só de suor, mas de marcas de mãos molhadas,
como se eu realmente tivesse sido tocada. A cada dia, eu me via mais fraca, mais próxima de desistir. Eu falava sozinha, ria de coisas que ninguém dizia, chorava sem motivo. As pessoas me chamavam de louca, mas eu sabia que a loucura não era minha, era dele. Ele estava dentro de mim, distorcendo minha mente. Numa noite sem lua, voltei ao beco onde tudo começou. O silêncio era absoluto e o vento soprava como um lamento. Sentei no chão frio e esperei. Eu sabia que ele viria. Já não havia fuga. Foi então que a vi. A mesma sombra alta, magra, com braços compridos e buracos no lugar dos olhos. Mas dessa vez não estava sozinha. Atrás dela, dezenas de outros vultos surgiam, iguais, todos me observando. Meu corpo tremeu, mas não consegui correr. Eles começaram a se aproximar lentamente, e a cada passo eu sentia o ar se tornar mais denso, quase impossível de respirar. As vozes surgiram de novo, sussurrando em uníssono. Você já nos pertence. Tentei gritar, mas meu som se perdeu. Tentei rezar, mas as palavras não saíam. Foi quando senti a primeira mão tocar meu ombro. Era gelada, ossuda, e parecia atravessar minha pele, entrando em mim. A dor foi indescritível, como se meu peito fosse rasgado de dentro para fora. Meus ossos queimavam, meu sangue parecia congelar, e em meio a essa agonia, ouvi risadas baixas, ecoando na escuridão. Não eram risadas humanas, mas algo grave, profundo, como o som de pedras arrastadas no fundo de um poço. Desmaiei, ou talvez tenha morrido por alguns instantes. Quando despertei, estava novamente sozinha, no mesmo beco, mas algo havia mudado. Eu não sentia mais apenas a presença atrás de mim. Eu sentia ela dentro de mim, dividindo meu corpo, como se não fosse mais minha. Caminhei pela rua e percebi que as pessoas me olhavam com medo, mesmo sem saber o porquê. Crianças choravam quando eu passava. Cães latiam sem parar. E no reflexo das vitrines, já não reconhecia mais meu rosto. O terror, eu percebi, não estava apenas ao meu redor. Agora, ele era eu. Depois daquela noite em que percebi que o terror não estava apenas ao meu redor, mas dentro de mim, minha vida deixou de ser a mesma. Não digo isso como se antes fosse melhor, porque a rua nunca foi um lugar de descanso. Mas havia uma diferença entre lutar contra a fome e lutar contra algo invisível que devora a própria alma. Eu já não tinha certeza se estava viva ou morta. Os dias passaram como borrões. Às vezes eu caminhava pela cidade e não lembrava como havia chegado a certos lugares. Outras vezes acordava em cantos escuros, com sangue seco nos lábios, como se tivesse gritado a noite inteira. Os outros moradores de rua se afastavam de mim. Alguns me xingavam, diziam que eu carregava desgraça. Outros apenas me olhavam como se eu fosse um espelho daquilo que eles mesmos temiam se tornar. Houve uma noite em que me vi diante de uma igreja abandonada. O portão estava caído, e o vitral, quebrado, deixava entrar a luz fraca da lua. Entrei em busca de abrigo. Mas assim que me sentei em um dos bancos de madeira carcomida, ouvi passos atrás de mim. Não eram os de um padre, nem os de algum morador de rua. Eram arrastados, lentos, os mesmos de sempre. Quando me virei, a sombra estava lá, mais nítida do que nunca. Tinha crescido. O corpo era alto como as colunas da igreja. Os braços longos tocavam o chão, e os buracos no rosto brilhavam com um brilho úmido, como se estivessem vivos. Ela não falou, apenas estendeu o braço e tocou meu peito. Eu senti meu coração parar por um segundo. O mundo inteiro ficou mudo. Nenhum vento, nenhum barulho de carro na rua, nada. Somente aquele vazio profundo. Foi quando entendi. Ele não queria me matar. Ele queria me usar. Nos dias seguintes percebi que já não sentia fome como antes. O frio ainda doía, mas não como antigamente. Era como se eu tivesse sido anestesiada. E quando passava por certas ruas desertas, eu via pessoas congelarem ao me encarar. Uma vez, um homem atravessou a rua correndo só de me ver ao longe, como se eu carregasse uma marca invisível, e talvez carregasse mesmo, porque dentro de mim havia algo que não era humano. Eu ouvia vozes quando fechava os olhos. Elas me chamavam, me guiavam, como se fossem me levar a algum lugar que eu ainda não conhecia. Cada noite eu sentia que estava mais próxima de me entregar completamente. Mas havia algo que me segurava.
Algo pequeno, frágil, mas real. Era a lembrança de quem eu tinha sido. A foto que ele rasgou ainda vivia na minha memória. E com ela, a lembrança de que eu já tive uma vida diferente, que eu já fui alguém. Eu sou mulher. E ser mulher na rua é carregar um peso a mais. Um fardo que ninguém que não vive aqui pode imaginar. Não é apenas a fome ou o frio. É o medo constante de ser caçada, de ser usada, de ser descartada como lixo. Cada noite, além dos passos daquela coisa, eu ouvia os passos de homens bêbados, violentos, que olhavam para mim como se eu fosse apenas um corpo abandonado, sem dono, sem valor. Muitas vezes corri, muitas vezes apanhei, uma vez quase não voltei. E talvez tenha sido nessa noite que o terror verdadeiro encontrou brecha para me possuir. Eu não sei se acredito em Deus, mas sei que acredito na minha própria vontade. A rua me tirou quase tudo, mas não conseguiu apagar de vez a chama que insiste em não morrer aqui dentro. E é por causa dela que, mesmo com essa sombra grudada em mim, eu tento mudar. Tento procurar ajuda, tento falar com gente que ainda escuta. Não é fácil, porque o preconceito é tão frio quanto o vento das madrugadas. Mas eu sigo tentando. Às vezes, quando sinto que vou desmoronar, lembro que ainda tenho escolha. Posso me entregar de vez a essa coisa que me ronda. Posso aceitar que já não sou humana, que sou apenas mais um vulto vagando pela cidade. Ou posso resistir. Posso, mesmo fraca, procurar um caminho diferente, mesmo que seja pequeno, mesmo que seja lento. Não vou mentir, eu ainda vejo os vultos, ainda sinto o sopro gelado no ouvido, ainda acordo com marcas no corpo que não sei explicar. Mas também sinto algo mais forte, a vontade de não ser só uma sombra esquecida, a vontade de ser lembrada, de me olhar no espelho um dia e não ver mais aquele vazio me encarando de volta. Sei que talvez nunca consiga me livrar dele completamente. Sei que a rua pode me engolir de vez a qualquer momento, mas, enquanto eu respirar, vou lutar. Porque ser mulher aqui fora é isso. Lutar contra tudo, contra todos, contra os monstros que existem dentro e fora de nós. E se um dia eu desaparecer de vez, se me tornarem apenas mais um vulto perdido nesta cidade, quero ao menos que saibam que eu tentei. Tentei mudar, tentei resistir, tentei viver.